Bom, é, essa ia ser a parte que eu ia falar sobre a minha EQM. É uma experiência de quase morte, a EQM. Mas antes eu precisava contextualizar. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos e eu estava vivendo uma fase muito rebelde da minha vida. É, a minha família tinha problemas financeiros, como quase todas as famílias têm, né? Só que eu ficava muito revoltada com isso, eu não conseguia ficar em casa. Eu não conseguia conversar com ninguém em casa, porque eu só via problemas. Eu via que a gente não tinha a comida que a gente queria na geladeira, o iogurte que a gente estava querendo tomar. É, eu tenho dois irmãos que são mais novos e às vezes eles conseguiam coisas e eu não. E eu ficava chateada, mas assim, não é porque eu não tinha, mas é porque eu sabia que a situação não estava boa, que não dava pra ficar comprando coisa pra todo mundo. E outras coisas também, minha mãe chorava muito. E eu me sentia culpada porque eu era mais um peso para ela carregar. E eu já tinha buscado emprego várias vezes e nunca tinha conseguido. E eu me achava uma inútil. E por causa disso, por eu já me achar um inútil, eu comecei a ser um inútil mesmo. Eu simplesmente esqueci o convívio familiar e ficava no quarto escutando música o tempo todo. Eu chegava em casa da escola, ia pro quarto, ligava o som e ficava lá ouvindo música. E até a hora de comer eu saía, comia alguma coisa, voltava pro quarto. Eu mal falava oi, boa noite e essas coisas com as pessoas da minha casa. E minha casa era pequena, só tinha dois quartos, eu dividia meu quarto com os meus dois irmãos, mas eu não falava muito com eles em casa. Eu quase não falava com ninguém, na verdade. E minha mãe, ela não sabia o que fazer mais. E teve uma vez que ela pediu pra mim passar roupa que ela ia me dar dinheiro. A cada tantas peças de roupas passadas, ela me pagava uma quantia. E eu usava esse dinheiro pra sair, mas eu saía também quando eu não tinha dinheiro. Eu sempre fui muito cara de pau, então eu pedia carona com ônibus ou o que fosse. Eu já pedi carona para desconhecidos também, mas eu ia para qualquer lugar. Eu sempre queria ficar fora de casa porque eu não me sentia bem lá dentro, eu não me sentia como se eu estivesse na minha casa. Eu me sentia como se eu estivesse num inferno, então eu queria sair de lá sempre. E o máximo que eu pudesse ficar na rua, eu ficava. Eu sofria muito perigo, né? Tipo, nunca aconteceu nada comigo, graças a Deus. Mas poderia ter acontecido, porque eu dei muita brecha para acontecer coisas ruins. Então, assim, não é que eu fosse desmiolada, mas é porque eu não tava nem aí. E eu tacava foda-se pra tudo e achava que minha vida não valia um centavo. Então, se eu morresse, tudo bem, ia até ser melhor pra minha família, porque não ia ter mais eu. E ia ser melhor pro mundo, porque eu não tava ajudando nada com o mundo. Então, eu não ligava pra nada. Não ligava pra perigos, não ligava pra estranhos, não ligava pra nada mesmo. E foi assim acontecendo e eu bebia também pra tentar esquecer assim o mundo idiota que eu vivia. E ficar bêbada pra mim era uma diversão no começo, depois começou a ficar idiota. Eu não sentia mais graça em nada. Eu tava numa depressão no fundo do poço mesmo. Então, teve um desses dias que eu tinha saído pra beber. Tinha bebido sozinha porque eu não tinha encontrado ninguém. Eu bebia vinho, bebi uma garrafa inteira de vinho e fui pro parque da cidade. E eu tava lá no castelinho e era noite e era um dia de lua cheia e a lua tava muito grande e muito bonita. E tinha um grupo lá de pessoas, todas vestidas de um jeito esquisito. E eu fui lá falar com. Aliás, eu não fui falar com elas, eu fui lá perto pra ver o que elas estavam fazendo.
era um grupo assim de muitas pessoas, mais de 20. E era um grupo Ica. Aí eu observando tudo que eles estavam fazendo. Aí uma delas, que era a mãe lá, a chefe, sei lá o que, ela viu que eu tava lá vendo. E aí ela me chamou para participar. E como eu não tinha nada mais para fazer, eu achei tudo muito curioso, eu fui. E aí a gente tinha que olhar para frente, depois para direita, depois para esquerda, e olhar para a lua, e tudo isso em pé, e agradecendo a Deus, a natureza, não sei o que lá. E eu tava achando aquilo tudo muito curioso, mas teve uma hora que eu não tava conseguindo ficar em pé. Eu nunca fui muito de ficar em pé, então eu ficava um pouco em pé, eu já queria sentar. E eu comecei a me sentir muito desconfortável de estar em pé, agradecendo para a lua, as coisas. Eu tava muito desconfortável, eu queria sentar. Eu pensei, não vou pagar esse mico, né? Todo mundo aqui em pé fazendo a coisa tudo bonitinho, eu vou sentar. Eu não vou sentar, vou ficar aqui. Aí eu me forcei a ficar em pé, a fazer parte daquele ritual. Eu não era Wicca, nunca fui, e não entendi o que eles estavam fazendo, mas eu achava legal e me forcei a ficar em pé. Isso resultou num desmaio. Eu desmaiei, porque o meu corpo realmente não estava aguentando, minha cabeça também não, e de repente eu desmaiei. Foi aí que eu tive EQM, porque quando eu desmaiei, eu bati minha cabeça, eu tenho até um fundo aqui na cabeça, onde eu bati. Eu bati na quina de um tijolão, daqueles de concreto que tem uns buracos assim, que estava segurando uma tocha que era bem alta. E eu bati bem na quina desse negócio, saiu muito sangue na minha cabeça, abriu um buraco na minha cabeça, né, praticamente. Assim, afundou, né? E nesse momento eu fiquei com os olhos estatelados, abertos, e sem pulsação. E eu morri praticamente, era o que me falaram depois. Mas assim, na hora que aconteceu isso, eu não senti nem que eu tinha caído. Pra mim, eu tinha entrado num túnel. Eu tava dentro de um túnel, assim, meio cavernoso, que tem aquelas paredes, assim, rochosas, vermelhas. E com uma luz bruxuleante, assim, como se fosse iluminada por tochas mesmo, como se tivesse realmente uma caverna. E eu fiquei muito curiosa, eu queria saber o que tinha no final dessa caverna, e eu continuei andando e seguindo, e com muita vontade de seguir em frente, mas tinha uma coisa que me puxava, assim, que me chamava, e eu não queria escutar o que estava sendo. Eu tava me sentindo puxada, assim, para trás, como se eu tivesse que voltar, só que eu não queria voltar, porque eu tava muito curiosa, eu queria saber o que tinha mais no final, e eu tava percorrendo esse caminho, e só que ao mesmo tempo muito desconfortável, porque tinha alguma coisa me puxando para trás, e eu sentia que eu tinha que voltar, mas eu não queria, sabe? Mas aquela pressão, aquela força me chamando para voltar, aí eu resolvi voltar, virar para trás. E quando eu virei, eu abri os olhos. E eu vi um monte de gente em volta de mim, e eu lá deitada no chão e olhando e não entendendo nada, lógico. E as pessoas falando, abre espaço, deixa ela respirar, não sei o quê. E aí, quando vi, já estavam jogando álcool na minha cabeça e perguntando se eu estava bem, não sei o quê. E eu não entendia nada, não sabia nem o que tinha acontecido. E tá, ok. Teve um desses garotos que estava lá, que ele era da minha escola. Eu estudei no CEAM uma época da minha vida. Assim, eu estudei em muitas escolas, mas teve uma época que eu estudei no CEAM. E esse garoto, ele estudava lá, e ele me conhecia da escola, assim, de vista. E ele fazia parte desse grupo Wicca que estava lá no parque. Ele sabia meu nome, e ele me contou o que aconteceu. Eu perguntei pra ele, né? As pessoas não queriam que eu soubesse o que tinha acontecido, eu não sei porquê. Mas eu perguntei e ele me falou. Ele falou assim, Jéssica, eu pensei que você tinha morrido. Aí eu perguntei, como assim? Por que você tá falando isso? Aí ele falou assim, você caiu, saiu um monte de sangue da sua cabeça, você não olhava pra ninguém, mas estava com o olho aberto.
e tava branca, super pálida, seu lábio tava branco, você tava ficando gelada e você não tinha pulso e você não tava respirando. E eu achei que você tinha morrido, eu tava quase chorando já. Aí eu falei, ué, que estranho. E eu falei assim, e aí, o que vocês fizeram? Aí ele falou assim, ela perguntou, a mãe lá, a chefe, sei lá o que, ela perguntou se alguém me conhecia e se alguém sabia meu nome. E aí ele disse que me conhecia e sabia meu nome. Ele falou que meu nome era Jéssica. Ela mandou todo mundo que estava lá, umas 20 pessoas mais ou menos, todo mundo começar a me chamar, falando: Jéssica, volta! Jéssica, volta! Jéssica, volta! Uma galera falando: Jéssica, volta! E foi aí que eu voltei, ele falou. Cara, eu achei isso tudo muito esquisito, mas bom, foi essa a minha experiência de quase morte. E espero que vocês tenham gostado, mas aconteceu de verdade. Tchau.